De volta com o programa Boa Vontade Entrevista, conversando hoje com a historiadora e escritora Elaine Marcelina sobre sua história de vida e sobre seu livro Mulheres Incríveis. Fala pra gente, você mencionava sua paixão, despertada inclusive na faculdade, de uma metodologia que é bem interessante, história oral. Como é que ela funciona? Então, história oral é uma metodologia de pesquisa e você colhe depoimentos. Então, no final da década de 70, a história se utiliza dessa metodologia como fonte, né? Então, como um documento, o depoimento passa a ser fonte para a história, que é uma corrente historiográfica chamada Nova História. Então, quando você lida, dependendo do personagem, você vai estar falando de história do tempo presente, quando os personagens são, você está coletando depoimento. E aí, quando eu entrei para a faculdade, eu já sabia que eu queria falar sobre mulheres, né? Isso era fato por conta da história da minha mãe, da força dela. E aí eu conheci uma professora, Gisele, que, sabe, me jogou assim, né, a história oral e disse assim, você gosta de falar, vamos trabalhar com entrevistas. E aí tem vários livros, né, vários professores que trabalham, tem críticas também a essa metodologia, porque você tem que usar a entrevista no campo da história, é uma fonte. Então, para ser uma fonte, você tem que usar como você investiga um documento. Não é porque aquele personagem ou aquela pessoa disse aquilo e é verdade absoluta. Você tem que cruzar. Aí meu professor uma vez disse assim para mim, Elaine, você tem que fazer prosopografia. Eu falei, o quê? Eu não sabia dizer aquela palavra, que é o fio condutor entre as entrevistas, entre aquelas pessoas entrevistadas, porque eles vão falar, então tem a subjetividade da história oral, então tem todas as questões que você trabalha. Com toda a dificuldade que você transcrever um depoimento, eu gosto muito dessa metodologia de trabalho. Nesse livro seu, Mulheres Incríveis, existe uma história ali, é claro, tirando da sua mãe, que é algo realmente marcante, mas existe uma história que tem impactado mais você, que tenha te marcado, talvez emocionado um pouco mais, dentre tantas histórias ricas que nós encontramos? Eu posso dizer para você assim, todas mexem comigo na minha alma, mas a que eu digo para todos que é o meu xodó é o da Dona Teresa, que é a catadora de papelão, que catava papelão e trabalhou na roça a vida inteira, então a família não pôde deixar ela ir à escola. Quando se casou, o marido também não permitiu. Então ela esperou o marido morrer para ir à escola, né? Então, essa história assim, que todas elas são fortes, mas a da Dona Teresa, e ainda hoje ela está... Só eu tenho 5 anos que saí da rede municipal, dei aula, fiquei 5 anos na rede, dei aula para ela no meu primeiro ano, quer dizer, 10 anos e ela ainda está lá catando papelão, morando em Santa Cruz, e ainda está na escola. Perseverando sempre, né? Isso. Você, dentro da sua experiência de vida, sendo uma mulher, sendo negra, de origem humilde, conseguiu se formar, mas dentro desse período, como é que foi essa questão da discriminação? Isso ainda se faz presente muito na convivência, naquela coisa de ter que se superar mais do que até outras pessoas para conseguir dar certo? A discriminação, ela tem todos os dias, né? A gente luta, eu luto quando eu falava com você no intervalo de que na minha sala de aula eu que mando, porque eu fecho a porta e falo mesmo para os meus alunos e os espaços que eu estou, eu uso a minha literatura hoje para falar desse fortalecimento, porque existe um ranço dentro da academia, que existe um prognóstico de que você não vai nem chegar à graduação. Então, quem é esta negra metida que chegou a ser mestre e está às portas do doutorado? E é professora universitária. É uma intelectual preta que nasceu na favela. E aí aquele discurso furado de democracia racial, de que não tem racismo. Tem sim, porque hoje, só essa roupa que eu fui parada por algumas pessoas sorridentes, porque eu estou trabalhando minha identidade. Ai, que bonito o seu turbante, a sua roupa. Mas outros te olham de canto assim, que eu rio por dentro e começo a escrever dessas coisas, sabe? Isso me dá mais força.
Mas a discriminação é assim, no dia a dia, no cotidiano. Você diria para os nossos telespectadores, até para as telespectadoras, já que nós estamos falando sobre essa questão de até mesmo de uma igualdade de gênero, na verdade uma desigualdade de gênero que ainda é presente na nossa sociedade, que as pessoas não devem desistir dos seus sonhos, independentemente do fator de origem, que nós falávamos principalmente no primeiro bloco? Sim, sonhar, né, é uma coisa assim, te faz ficar viva. Então, e você vai ter dificuldades. É você caminhar, né, e não desistir. Tem uma dificuldade, tem um texto que eu escrevi que é o lado bom das coisas ruins. Então, eu passei várias dificuldades e aí dentro delas a gente diz assim, nesse texto eu vou trabalhando como um abacaxi que você descasca na unha. Você imagina descascar um abacaxi na unha, é difícil. Você descasca ele na unha, a unha vai sangrar, a mão, você vai fazer um suco maravilhoso e vai tomar. Então, quando você faz o suco, que é a coisa da limonada, no meu caso eu usei o abacaxi, porque tem situações na vida que são terríveis. Um abacaxi. Um abacaxi mesmo. E eles vão voltar. Lê do engano de achar que foi o último abacaxi da sua vida. Se você acorda, né, levanta, tô vivo, tem abacaxi por aí, pode ver. Se não vier hoje, vem amanhã, e você vai ficando treinadíssimo em descascar o abacaxi e transformar ele em suco. Porque se você deixar o abacaxi te dominar, já era. Então não tem abacaxi que te domine, não tem nada, nem ninguém. Seja mais forte do que você e do que a sua força. Você é escritora, é historiadora, professora universitária, mas quando nasce a Elaine, que é uma pesquisadora, isso já tinha na sua mente ou foi algo que acabou acontecendo ao longo da sua vida? Não, eu não tinha na mente. Quando eu terminei a graduação, eu fui orientada pelo professor Lincoln de Abreu Pena e eu realmente temi. Foi um primeiro momento assim que eu congelei, né? Ele me fez a proposta de ir para o mestrado e eu queria fazer uma pós-graduação. Aí ele disse assim, você está com medo? Falei, não, professor. Mas eu sou, como diz a mãe Beata, eu sou ousada e sou intrépida, então eu não tive medo. Eu tenho aquele frio na barriga, mas eu vou. Não é um frio que me congele, que me paralise. E aí eu fui, né? Aceitei o desafio dele, eu já tinha o livro, isso ajudou muito, né? Porque você tem uma publicação. E os professores sabiam que eu tinha uma pesquisa já, né? Então, a pesquisa nasce lá no período da história oral, já pesquisando com essa metodologia, mas o prazer de unir fontes, né, documentais com fontes orais, e isso é um prazer para mim, assim, de fuçar documentos e arquivos, e aí nasce a pesquisadora. Professora, agradecemos a sua participação aqui no programa Boa Vontade Entrevista. Eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigada. No programa de hoje nós recebemos a escritora, historiadora e professora universitária Elaine Marcelina contando sua trajetória de superação na vida pessoal e profissional e nos falando também da força da mulher. O programa Boa Vontade Entrevista fica por aqui, mas você segue na audiência da Boa Vontade TV, a TV da paz, do amor e da fraternidade real.